Salve Avaré, diretamente do estúdio da QI Produtora, com direção e edição da Exemplo Mídia, está no ar mais um episódio do Outcast. Eu recebo aqui no estúdio hoje ele que é ortopedista, especialista em traumas, Dr. Danilo. Doutor, seja bem-vindo ao Outcast. Muito obrigado, Altieres, pelo convite. Nós estamos aqui hoje para tentar ajudar, né, o máximo possível aí, conforme as pessoas que estão assistindo tenham a necessidade de informações que vão fazer com que eles tenham uma saúde melhor. Então, uma saúde com relação à alimentação, ao dia a dia, ao corpo, uma saúde até no trânsito, uma Sim. saúde domiciliar. Sabia que existem muitas condições dentro da residência da pessoa que podem evitar acidentes e mesmo, acidentes doutor? graves, né? Sabia que a pessoa, quando é idosa, ela tem um campo visual mais limitado Comprometido, doutor? e a parte periférica ela enxerga menos. Então, é interessante, na casa de pessoas idosas, não ter tapete, porque a marcha ela fica mais limitada, ela não consegue levantar tanto o pé, ela também não tem tanta força e equilíbrio. Olha, não é verdade? que importante. Uma outra coisa, não deixar móveis baixos e deixar o espaço onde eles passam mais largo e amplo, né? Isso é muito importante. Sim, evitar também degraus, né? Tudo isso é muito importante. Excelente, nós vamos abordar todos esses assuntos aqui. Sim. Gente, Dr. Danilo tem muita informação para compartilhar com você. O programa de hoje tem o apoio da Piranargues, a adega completa aqui de Avaré. Tem tudo para a sua festa, churrasco, tem gelo, carvão, carne, bebidas extremamente geladas. Acesse @Piranargues. Também temos o apoio do cantor Luiz Paulo, ele que está estourado em todas as plataformas digitais como Spotify, YouTube. E olha, o cantor Luiz Paulo tem vários hits estouradíssimos em todo o interior paulista. Saiba mais acessando @Luiz Paulo Cantor. Doutor, é uma honra recebê-lo aqui. O que levou, o que inspirou o senhor a se formar em medicina? Então, na verdade, o prazer é todo meu. O meu pai era ortopedista aqui, né? Conta pra galera de casa, quem é o seu pai? Meu pai era o Dr. Hiro. Dr. Hiro, o famoso Dr. Hiro. Sim. Era bem famoso. É ainda, né? O que acontece é que o pai dele, apesar de não ter sido médico, ele trabalhava com um médico muito conhecido que já não é mais vivo, lá de Presidente Prudente. O nome dele era Dr. Washington. Isso Washington. já faz tempo. Tanto, o meu avô morreu com 62 anos em 86, né? Então ele trabalhava com esse Dr. Washington e, na verdade, ele que fazia as reduções de fraturas, gesso, reduções de luxação de ombro, de cotovelo. Apesar do meu avô não ter sido médico, mas ele sabia fazer. Na verdade... Ele quem aplicava a prática. Isso não é uma coisa legal, porque isso é um ato médico, mas naquela época, né? Então o Dr. Washington levava alguns pacientes, o meu avô fazia as manobras, fazia a imobilização, mas na verdade quem levava a fama era ele era o médico, né? O Dr. Washington. E o meu pai, vendo todas aquelas condições, ele teve um bom relacionamento com o Dr. Washington e ele acabou optando por fazer, né, essa profissão, né? Ele acabou estudando aqui na Unesp, no comecinho da Unesp, ele foi da terceira turma. Terceira Bem no turma começo, na Unesp. Ele passou no vestibular de 1969 e começou a cursar em 70, né? Não, minto. Ele formou em 70. Ele se formou em 70. Agora, para fazer a conta, aí tem que fazer a conta para regressivo, né? Mas ele formou em 70. São quantos anos a faculdade de medicina, doutor? São 6, né? 6 anos. 6, e as residências variam de 3 até
É 6 anos mais a residência. Tem subespecialidades, tal. Às vezes você pode fazer 2 faculdades, né? É mesmo? Neurocirurgia é uma condição da qual é bem extensa, né, a subespecialidade. Brincando aí, um neurocirurgião estuda 12 anos. Então. Por aí. O neurocirurgião depende se ele for fazer outras subs, né? Mas subespecialidade. Até onde eu me recordo, né, que faz muito tempo que eu sou formado, também não tenho buscado essas informações, mas eram 3 anos também, né? Mais 6 anos de faculdade? 6 mais 3, né? 6 mais 3, 9 anos, doutor. Igual, é tempo estudando, né? Sim. Na subespecialidade de ortopedia, que são 3 anos de residência, né? Depois você tem as subespecialidades que você pode fazer, né? Você pode optar por mais de uma subespecialidade. Correto. Só que depois que você termina a residência, você pode trabalhar, né, na especialidade, né? Tendo o título de especialista, né? Você pode trabalhar na especialidade, né? Mas se você ficar fazendo as subespecialidades, às vezes pode durar. Essa subespecialidade, para a gente esclarecer para quem está assistindo. Na parte de ortopedia, por exemplo, traumatologia. Ortopedista. Sim. Aí o senhor faz uma subespecialidade em coluna, em trauma. Coluna. Em coluna. Trauma, ombro, cotovelo. Aí o senhor faz uma outra sub para pediatria. Sim, tem ortopedia pediátrica. E aí vai seguindo o caminho. Sim, você pode. Eu sou ortopedista, fiz uma sub em coluna e fiz outra sub para pediatria, por exemplo. Sim, com certeza. Você pode fazer isso. É dessa forma que funciona. Mas a questão quando você termina, né, a sua residência, a sua subespecialidade, a tua vontade é trabalhar. E a necessidade, alguns médicos são casados, né? Agora, digamos que você não tenha essa condição de necessidade, a sua condição financeira seja estável por outras condições, e você queira ter uma formação mais completa, você pode fazer várias subespecialidades, entendeu? Entendi. Só que daí... Mas muitos optam por já iniciar o trabalho. Geralmente a pessoa faz uma ou duas. Geralmente quem faz ombro e cotovelo faz joelho. Porque se usa muito artroscópio, né? Que é aquela cirurgia que o pessoal chama de laser, que não é, né? É só por causa dos cortinhos, né? Para ficar uma cirurgia menos invasiva, né? mais saudável, vamos dizer assim, né? Entendi. E aí o pai do senhor, então, estudou medicina por causa do Dr. Washington, que ensinou seu avô. Sim. E aí ele se especializou em ortopedia. Sim. E o senhor seguiu esse caminho, seguindo o caminho do pai. Sim, era interessante, ele gostava, né? Ele respirava isso, né? Então, era o dia inteiro, só falava ele gostava de falar de futebol, de osso, né? A ortopedia não é só a parte dos ossos, né? Tem a parte cartilagínea, aborda tendão, ligamento, musculatura. Tem tudo, né? Isso. É toda a parte músculo-esquelética, né? Da coluna cervical para baixo. Agora, ele gostava muito de pescar também, né? Então, esses eram os assuntos dele, né? Ele gostava muito de futebol, né? Sim. Ele lia a Gazeta Esportiva todo dia, né? E era interessante que ele se estressava com o futebol ou não? Cara, sim, ele era palmeirense. E aí, para acalmar, ia pescar. Sim. Mas ele entendia de futebol, era interessante. Né? Ele lia muito isso. E ele gostava de pescar. Né? E ele falava, era pescaria, futebol e ortopedia. Que bacana. E o senhor seguiu esse caminho. Sim. O senhor é médico há quanto tempo? Eu me formei em 2001, né? Em 2001? Então são 23 anos. 23 anos, ortopedista. Não, ortopedista, eu terminei a residência em 2005, no final de 2005, né? Correto. Então, 2006, né? Então são 18, né? 18 anos. 18 anos. E qual foi o caso, ou os casos, que mais intrigou o senhor, que mais chamaram a atenção, assim, doutor, em todo esse tempo de medicina?
Sim. Quais foram os casos mais desafiadores, digamos assim? Você que está assistindo, se inscreva no canal. Então, nesse tempo, né, a gente vê muita coisa, né? Mas espero que as pessoas não fiquem, né, muito assustadas, né, ou senão pelo conteúdo, mas não é comum, porque é uma vida, né? Então, sem sombra de dúvidas. O que a gente percebe muito nos médicos é que muitos deles acabam ficando insensíveis, né? Na verdade, é como se fosse um escudo para que eles não tenham um comprometimento. A própria profissão não faz com que se endureça, doutor? Cara, ou são as circunstâncias? Na verdade, o que você vê é isso, mas se você não blindar, é complicado. Não é só o fato de ter um paciente que você consegue resolver aquilo que o incomoda, às vezes, de uma maneira muito ruim, né? Existe também a morte, né? Existem casos que não dão certo, né? O senhor já pegou algum caso assim que não tenha dado certo? Sim, né? Agora, nessa questão da morte, é uma condição que a gente não entende, né? Não é... Ninguém quer aceitar a morte. Não é uma coisa agradável e é você que tem que dar a notícia, né? E muitas vezes você cria um vínculo, né, com a família do paciente, né? Com o próprio paciente, porque... Não, sim, também, né? Isso às vezes machuca muito, né? Sim. Porque como o paciente é um ser humano, ele não é um pedaço de concreto ou uma peça... Quando o senhor se forma, o senhor faz um juramento? Eu juro... Tem o juramento de Hipócrates, né? Existe esse juramento? Sim, sim. É mesmo? E eu me recordo de um rapaz, acho que tinha uns 19 anos, de Itaporanga, né? Se eu não me engano, o nome dele era Diego. Ele teve um acidente de carro com capotamento perto da cidade dele, de Itaporanga, uma estrada vicinal. Ele teve uma fratura exposta de fêmur, mas do acidente até ele receber a entrada no hospital lá da cidade foi rápido. Era um final de semana, eu acho que era um sábado à tarde. Na época eu trabalhava na equipe de ortopedia aqui da Santa Casa de Avaré e eu é que estava de plantão de retaguarda, né? Esse plantão é um plantão de emergência. Os especialistas ficam de sobreaviso e caso os médicos plantonistas precisem que a gente faça a avaliação, eles ligam e a gente faz. Correto. Só que esse dia não foi o pronto-socorro de Avaré que ligou, eles me ligaram direto. Eu aceitei o caso e do acidente até aqui demorou por volta de 2 horas. Foi muito rápido. Foi muito rápido. Geralmente não é assim, né? Infelizmente não é assim. Porque Itaporanga, se eu não me engano, dá 110 quilômetros daqui, né? Mas nesse caso a ambulância ela vem um pouco mais rápido, né? Às vezes é necessário, só que também há o risco de acidente, né? Sim. Infelizmente, às vezes ocorre. Esses dias ocorreu um acidente com uma ambulância, né? Ocorreu aqui na estrada indo para Cerqueira, e parece né? que todos os ocupantes faleceram, né? Foi mesmo. Mas então, ele chegou e a gente fez todo o procedimento para a fratura exposta e era uma fratura exposta que tinha indicação de resolução no momento, né? Então a gente fez a estabilização com placa, com parafuso, né? E isso foi à tardezinha, né? À noite, ele foi pro quarto, estava bem, né? Eu passei visita depois. Aí de manhã eu passei, ele estava bem. E à tarde, apesar de, quando eu passei outra vez, apesar de ele dizer que estava bem, era um domingo,
né? Quando eu fui examinar a coxa dele, estava muito aumentado de volume. E quando você palpava, tinha gás dentro. Gás mesmo? Isso é uma doença que acontece quando há uma proliferação, né, de bactérias anaeróbicas, que são aquelas que se desenvolvem na ausência de oxigênio e produzem gás. E essa doença se chama gangrena gasosa. Gangrena gasosa. Ou facete necrotizante. E isso, cara, quando acontece é uma tragédia e a evolução é muito rápida. E não dá para saber se a pessoa porta ou não essa bactéria. Não tem como, não tem, né? E daí eu chamei os outros colegas, né? Os cirurgiões gerais estavam de plantão aquele dia, eles vieram, examinaram, levaram ele ao centro cirúrgico e na hora que ele estava sendo preparado para ser feita anestesia geral nele, né? Eu conheci a mãe dele lá da cidade. Não, minto, eu conheci a prima, né? E quando ele chegou, né? A mãe dele veio depois, né? A gente foi criando, né, uma certa intimidade. E eu creio que ele deve ter confiado, né, em mim, porque antes de anestesiar ele me chamou, ele olhou bem dentro do meu olho e ele perguntou para mim se ele iria morrer, né? E, cara, eu confesso que da maneira como ocorreu, isso mexeu. Foi uma coisa assim... Atrás de um jaleco existe um ser humano, né, doutor? Sim, foi muito profundo, sabe? Ele perguntar isso, né? E ele perguntou com uma tranquilidade, assim, e logo depois ele disse assim, olha, pode falar a verdade, porque eu confio no Senhor, e se eu morrer tá tudo bem, né? Eu tô bem com Deus, tal. E aquilo mexeu comigo, cara. E aí eu comecei a chorar. Eu não deixei ele ver. No centro cirúrgico, mas eu não doutor? deixei ele ver, eu saí da sala. E até eu me recompor lá, ele já tinha sido entubado, né? E assim, eles fizeram os procedimentos necessários, mas é triste a evolução dessa doença. Graças a Deus eu só tive um paciente que teve isso, né? E daí ele foi à UTI, mas em menos de 24 horas ele faleceu. Isso para mim, já vi assim acidentes horrorosos, mas esse foi uma coisa muito triste, porque chocante, né, digamos doutor? que a gente teve um bom relacionamento, sabe? E eles já me conheciam de nome lá na cidade, que eu já fazia um tempo que trabalhava lá. E assim, ele mostrou confiança, só que eu não podia fazer nada nessa situação, né? Estava fora do seu alcance. Sim. Na verdade... E essa cirurgia, doutor, era o quê? Para abrir, para sair esses gases? Sim, na verdade você faz várias incisões e limpa, né? Para ver se você consegue ativar, né, tanto o sistema imunológico, o sistema de circulação e a chegada do antibiótico, porque vai apodrecendo, né? O antibiótico não chega ali. Não, e é horroroso, é triste. E, na verdade, né, o pessoal da cirurgia geral é que acabou conduzindo depois, né, porque não tinha a ver comigo. Eles fizeram o que eles podiam, né, mas não deu. Você sabe que esse caso, cara, depois a mãe dele acho que teve câncer, né? Ela veio até me procurar lá depois de um tempo, que eu continuei um tempo trabalhando lá em Itaporanga, né, como eu disse. Correto. E eu conversei com ela algumas vezes, mas depois eu não a vi mais, né? Faz tempo isso, né, meu filho. Acho que meu filho não era nem nascido. Faz tempo, doutor? Cara, eu acho que deve ter sido em começo de 2010 isso, faz uns 14 anos. 14 anos. Isso fica na mente. Meu Deus, e como?
É difícil esquecer, né? É complicado. E aí é importante que o senhor fale para quem está assistindo também, inclusive, porque muitas vezes a gente tem uma visão aqui de fora que o médico é algo intocável, é um deus, é uma pessoa totalmente fria que não liga se morrer ou se viver. É um ser humano. É um ser humano, né? É. Aproveita você que está assistindo, acesse nossas redes sociais, @Outcast Talk Show. Sabe eu estudei em São Paulo, né? E lá, aquelas marginais lá. É loucura. Moto, meu Deus, acidente de moto era um atrás do outro. Eu vi muita coisa lá, mas uma coisa que também isso me chocou, não foi lá, foi aqui. Nessa época que eu trabalhava em várias cidades, né? Aliás, também eu estava indo para Itaporanga trabalhar esse dia, né? Eu trabalhei em Itaporanga, em Paranapanema, na Ulambra, trabalhei em Aras. Em toda a região. Em Cerqueira, sim, Arandu, né? A gente fazia trabalho no posto de saúde, né? E algumas vezes a gente atendia dentro do hospital também casos, né? Relacionados ao Sistema Único de Saúde. Eram ambulatórios com consultas agendadas, não era nada urgencial. Mas no caminho, depois que você passa Itaí, você passa pela Monsanto, sabe que agora virou... Sim, é Bayer, Bayer. né? Uhum. Aí você sobe, tem um posto ali de... Tem o CCR. Isso, o centro de atendimento. Aí depois você ali. tem uma descida. Sim. Aí, se você lembrar, do lado esquerdo tem um açudinho. Isso Lá embaixo mesmo. começa a subir. A hora que a gente chegou... Gente, porque nessa época, um amigo um enfermeiro que trabalhava para mim, né? O Moisés, que é de Paranapanema. E ele ia comigo em todos esses lugares, me ajudava, né? Até nessa época ele era meu instrumentador. E a hora que a gente chegou lá embaixo para começar a subir, tinha um caminhão baú do lado direito parado na terra, ali no acostamento. E na entrada de um sítio ali tinha um Fusca, o motorista do caminhão, baú, e um senhor sentado sem essa parte aqui da calota craniana, com o cérebro exposto. Não, eu tô vivo? Sim, Tá ele estava sentado. E eu passei assim, eu falei, Moisés, nós temos que voltar. Que loucura! Aí a gente voltou. A gente estava com uma caminhonete, eu tinha uma caminhonete. Moisés, ele estava totalmente confuso, né? Óbvio, né? Aí o Moisés pegou, a gente colocou ele dentro da caçamba, fechei. O Moisés veio. Foram procurar outro pedaço Não, eu já levei ele para a Santa Casa de Itaí. E quando eu cheguei lá, cara, tinha uma médica que ela estava de plantão, eu a conhecia, que ela também trabalhava em Itaporanga. E a hora que ela viu aquilo, ela ficou chocada também. E a gente o levou à sala de emergência e ela chegou para mim num canto e falou, olha, eu não sei entubar. Eu falei, mas o que você está fazendo aqui, né? Do lado da estrada aqui, né? Eu falei, tá tudo bem. Aí o Moisés era um enfermeiro bem treinado em urgência e emergência, né? Daí eu dei medicamento para ele, eu acabei entubando. E você sabe, cara, que aí ele foi para a Unesp, né? Eles fizeram curativo, protetivo, tal, tudo. E um dia veio uma paciente aí no meu consultório. Ô, doutor, lembra aquele paciente lá que o senhor ajudou lá, que estava sem metade da cabeça? Eu falei, não, ele foi tratado tudo, ele tá bem, tá trabalhando. Eu falei, que bom, né? Nossa, doutor, que satisfatório isso. Não, isso é bom, né? É gostoso, né? Poxa, ele simplesmente não tinha metade do crânio ali, Não, cara, foi só a parte óssea, né? E tem umas membranas que protegem a meninge. A parte neurológica, são as meninges, né? E sim. É óbvio que estava sem, porque na hora que ele perdeu... Meu Deus! E depois que a gente o deixou lá no hospital, que ela sumiu, né? A gente estava voltando, aí tinha um carro da polícia rodoviária. Eu parei e o cara do caminhão baú não estava, mas ali falou que ia ficar lá. E tava só o Fusca. Aí a gente conversando, né? E eu falei, olha, fui eu que socorreu, tal, eu sou médico, pá.
Aí eu contei do caminhão. Eu falei, até tinha um caminhão. Tá. Aí o que eles falaram? Eles falaram que não é incomum, às vezes, ter alguém que está andando na beira da estrada, até com certo recuo, só que esses caminhões às vezes são largos e às vezes ele sai muito próximo e a ponta do baú pega na cabeça da pessoa. Então, contando assim, parece, tá inventando história. Não, sim. Faz todo sentido, porque não tinha carro capotado, nada ali. Não, cara, não tinha. Nossa, que loucura isso. Não, e a gente vai aprendendo, né? O doutor, e na sua profissão deve ser difícil, porque, pelo menos no meu trabalho, às vezes tem a galera lá do meu trabalho, do meu setor, por exemplo, fala, isso aqui tá muito difícil, eu não vou pegar. No seu trabalho não tem isso, né? Cara, como eu trabalho... Uma emergência que surge para o senhor vai falar, esse aqui tá difícil. Eu trabalho só no consultório, né? Sim. A não ser que alguém me conheça e tá passando ali e entre. Mas no caso dessa médica que estava lá no pronto atendimento de Itaí... Não é pronto atendimento, lá é emergência. Emergência mesmo. E, na verdade, quando você trabalha num hospital desse, na beira da estrada... Tem que estar preparado para tudo. Sim, como é que faz? E é interessante, eu não vou falar quem é, né? Não, de forma alguma. Mas até ela trabalha aqui em Avaré. Ela não é daqui, é de uma cidade aqui perto, né? E Sim. Eu fiquei meio assustado, porque como é que pode isso, né? Realmente. É a mesma coisa que, de repente, chega alguém no consultório que... tem que fazer uma imobilização lá. Eu não sei fazer, vai no outro colega, né? Então é meio complicado. Eu não estou zombando dela. Não, de forma nem alguma. tirando sarro, não é isso, mas é um pouco assustador isso, porque você está ali vendo uma profissional e crê que ela tem capacitação para isso, né? No mínimo. Mas, infelizmente, isso não é incomum, sabe? Né? Mas que bom que deu certo, né, nesse caso. Nossa, que bom, né? que bom. Mas é igual você falou, né? Existem casos, às vezes, que a gente atende e dependendo do tipo de intelecto e de mentalidade ou condição emocional, sentimental da pessoa ou o que ela está passando, é um pouco complicado. Por quê? Uma coisa que eu nunca prometo é que vai ficar 100%, porque eu não sou Deus. Outra coisa é que eu explico os benefícios e os malefícios. Então, igual, uma vez, aí, tô lembrando, né? Eu estava... Tá no YouTube? Ativa o sininho para não perder nenhuma novidade. Eu estava em casa e me ligaram, né, para atender um caso à noite. Ali no PAC, o pronto-socorro particular, um paciente de fora que estava no Hotel Berro d'Água. A hora que eu cheguei era um senhor de Santos, né? Eu nasci em Santos, né? E ele era obeso, grandão. E ele teve, cara, uma fratura, luxação de tornozelo. A hora que eu cheguei, o pé dele estava caído assim. Saiu fora do lugar, junta? Quebra e fica mole. Né? Uau! O tornozelo quebrou. Deve doer muito isso aí. Com certeza. E aí a gente foi à radiografia que é pertinho e tal, e eu mostrei para ele a fratura e expliquei que era uma fratura grave, né? E ele viu que o pé dele estava torto e que era necessário a gente alinhar para estabilizar, porque daquela maneira poderiam ser causadas várias lesões e que não daria para tratar na imobilização e que era uma fratura que tinha necessidade cirúrgica. Aliás, se pudesse ser urgencial, melhor. Ué. Quando eu falei essa palavra cirurgia, esse homem entrou em pânico. Ficou doido. E ele começou a ficar nervoso assim, né? Daí ele permitiu eu alinhar, reduzir, coloquei a imobilização. A gente fez uma radiografia controle, tinha ficado alinhado, tudo certinho, e ele desceu para internar, né? E aí eu fiquei na recepção, né, enquanto ele descia, para ver uma parte de documentação, exame, e desci no leito dele. E a hora que eu cheguei no leito, o Dr. Cláudio Nardinelli estava fazendo uma reanimação
Cardioventilatória, cara. Ele ficou tão nervoso que ele Nesse teve um paciente? infarto e morreu. Tá brincando por causa de uma luxação no pé. Uma fratura luxação. Né? Então, se a pessoa ficar muito tensa, muito nervosa, isso faz com que a pressão vá lá em cima. Olha. E você pode ter muitas complicações. Né? Que absurdo. Inclusive, eu gostaria até de perguntar para o senhor. Existe uma história, não sei se é mito ou se é verdade, que uma quebradura pode levar à morte simplesmente quebrar a perna? Porque, na verdade, o osso ele é muito vascularizado internamente. Quando você tem a fratura, você faz uma lesão na parte vascular também. Isso pode causar um endurecimento, vamos dizer assim, do sangue, né? Que seria Coágulos. na artéria, uma embolia, né? E no sistema venoso, trombose. Então, igual você falou, são coágulos que podem soltar e entupir um vaso sanguíneo importante. A pessoa pode morrer. Pode morrer realmente. Sim. Olha, tá aí você que está assistindo, hein? Uma quebradura realmente pode levar à morte. Cuidado. Mas voltando ao assunto, então quando o paciente chega, eu explico tudo, né? E eu falo de uma maneira que dá para entender. Você não está entendendo as informações que eu estou te passando? Sim. Só que eu falo de uma maneira, só que a pessoa que recebe entende às vezes de outra. De outra maneira. Então existem pessoas que vêm e têm uma expectativa, só que eu não prometo. Eu prometo melhora, né? Graças a Deus os pacientes que a gente tem operado, pelo menos quando eu estava na Santa Casa, meus pacientes tinham uma recuperação muito rápida, né? Eu operei muita gente. Isso depende muito também da relação médico-paciente, não depende? Sim. Essa familiaridade, essa proximidade com o paciente, isso não é importante? Cara, eu sempre pensei assim, né? Eu tenho que fazer o melhor pelo paciente. Não é só a melhor cirurgia ou encaminhar para o melhor fisioterapeuta, não. Eu tenho que dar o melhor tratamento. Então, nesse tempo que eu sou formado, o que eu me especializei, né? Na minha mente, em adquirir conhecimento para instruir o paciente para que ele possa fazer muitas coisas em casa. Igual, existem condições que se você não fizer você mesmo em casa, não adianta. A não ser que você seja abastado de dinheiro e tenha um fisioterapeuta para ficar de manhã e à tarde 1 hora, todo dia. Movendo o seu membro mas lá, a perna, o braço. Isso é uma condição de investimento financeiro extremamente alto. Correto. Né, não existem muitas pessoas, e na época que a gente trabalhava no SUS, o que acontece? Você atendia e você via que do habitual eles não tinham muita melhora. Então eu comecei a entender as doenças e as lesões e eu fazia um protocolo de tratamento. Então a gente ensinava como eles deveriam fazer em casa. Eles voltavam muito melhor. Olha que bacana. Entendeu? O senhor desenvolveu uma técnica, digamos assim. É assim que eu faço, então. Instruindo o paciente. Além do processo clínico, Sim. que é o tratamento com medicamento, cirurgia, o senhor faz aí uma instrução. Quer ver? Eu já vi algumas coisas aqui, né, que precisam melhorar. Uhum. Essa cadeira, nessa posição, está muito alta para você. Então, essa daqui para mim está alta. Está muito alta. Então, é que eu não vou ficar aqui o dia inteiro sentado. Correto. Então, digamos que essa fosse a minha cadeira de trabalho, não seria adequado. Por quê? Quando você fica sentado na cadeira, o certo seria o quadril ficar um pouco abaixo do joelho, o joelho em 90 graus. Isso é uma posição confortável. Correto. Entendeu? Então, muito alto acaba forçando a coluna. Vai mesmo. acabar dando isso. problema. Então, já estou te instruindo. Boa, né? Excelente. Então, eu me preocupo muito com isso, porque... Inclusive, eu vou pedir para o Otail trocar essas cadeiras, viu? Ou se não, colocar um apoio nos pés. Boa. Porque você consegue elevar o um joelho. apoio para os pés, né? Agora, de uma certa forma, a minha preocupação é você dar condições e conhecimento e informação para que a pessoa, na sua vida, tenha
Qualidade saúde. de vida. Então, é importante como você leva o seu dia a dia, como você trabalha uma dona de casa, como realiza as atividades. É muito importante o descanso, o sono. Olha isso. Entendeu? Até para recuperação aí. Sim, é Em importante. qualquer circunstância. Colchão, altura da cama, travesseiro, tudo isso é importante. Entendeu? É todo um conjunto, né, doutor? Então, hábitos saudáveis. Tudo isso é muito importante. E o que acontece é que quando você vai gerar as informações, quem tem que fazer é o paciente. E é difícil mudar. Mudar hábitos, né? É difícil. Mas quando a pessoa entende que tem que fazer, ela continua fazendo, é muito gratificante. Você ver a pessoa depois na rua, ou... Entendeu? É muito gratificante. É o caso desse paciente que o senhor ajudou aí, que estava sem o crânio. Não, mas ali eu só dei o primeiro socorro. Mas deve ser muito gratificante para o senhor, como médico, ver um paciente recuperado, né? Sim, é muito bom fazer parte de uma condição que verdadeiramente ajudou alguém, né? Não que você tenha méritos nisso, não é isso, mas é melhor do que você prejudicar alguém. Poxa, né? Nem fale. Outcast Talk Show também está no Spotify. Então, mas é aquilo que a gente estava... E essa relação, doutor, com essa instrução, o senhor acha que a tecnologia, o avanço da tecnologia, de um tempo para cá, também tem ajudado? Porque eu vou comentar para o senhor. Eu conheci um jovem que ele fez uma cirurgia aqui em Avaré, ele é lá de Fartura. E ele fez a cirurgia, chama Toninho. Toninho, um abraço para você, inclusive. E o Toninho é lá de Fartura. Ele sofreu um acidente de moto, fraturou a tíbia, fratura exposta, e ele colocou uma haste por dentro da tíbia. E no dia seguinte, o médico já pediu para ele pisar, sair andando. Antigamente, eu lembro que na minha infância, meu pai, se não me engano, quebrou a perna uma vez. Meu pai era campeiro, né? Cuidava de gado, caiu do cavalo, quebrou a perna. Meu pai teve que ficar, eu acho que uns 4 meses com a perna para cima. E aí eu fiquei impressionado porque o Toninho fez a cirurgia num dia, no outro o médico já pediu para ele pisar no chão. Essa evolução é a tecnologia que tem ajudado também, além dessa informação e essas instruções? Na verdade, existem técnicas que às vezes as pessoas acham que é moderno, que já são antigas. Né? Verdade. Na evolução dos tratamentos, a primeira coisa foi o gesso, né? Aí existiu evolução dentro das técnicas de se fazer a imobilização, né? Como se fosse um exoesqueleto, né? Para tentar estabilizar. Então, várias formas, né, de fazer. E depois as técnicas cirúrgicas para estabilização óssea e retorno da funcionabilidade do membro, elas foram tendo evolução. A haste intramedular, ela foi inventada, sabe onde? Na Segunda Guerra Mundial. Tá brincando? Agora, existe uma técnica de estabilização de fraturas onde... Sabe aquelas gaiolas redondas que colocam no membro? Sei, isso foi feito na União Soviética. Tá brincando? E não é novo, isso é antigo. E quando você coloca o aparelho de Lizarov, que são aquelas gaiolas, né? Se você tiver um material de boa qualidade, aquilo é muito estável. Se você não comprometer com a passagem dos fios que você tem que passar nos ossos, nenhum tendão e nada importante, às vezes você, pela variação anatômica, às vezes acaba comprometendo o nervo ou alguma coisa, mas se não tiver isso e a pessoa for uma pessoa que não é muito sensível à dor, cara, ela anda também. Né? Tá brincando. Agora, essas técnicas não são tão novas igual as pessoas pensam. São antigas mesmo. Sim, agora o que tem de mais moderno hoje em dia são cirurgias guiadas pelos robôs, né? Existem próteses que são feitas, né? Prótese de joelho. Né? Existem próteses que são guiadas por robô. Porque ele é mais preciso, né?
É mais preciso. Mas existe uma pessoa operando esse Sim, robô. sim, claro, mas Tá. essas condições, elas tendem a, de uma maneira onde haja uma integração saudável, dar uma melhoria ao paciente, né? Melhor rapidez nos atos cirúrgicos, né? Atos mais limpos, atos que gerem menos lesão e que proporcionem ao paciente uma reabilitação mais rápida e mais saudável, né? E por falar nessa reabilitação, doutor, a fisioterapia. Antigamente, eu não ouvia falar tanto em fisioterapia no meio médico, né? Como se ouve agora. Ou já existia também? Não, sempre. Sempre existiu? Sempre. É mesmo? A questão é o conhecimento, né? Sim. Né? As pessoas parecem que não falavam tanto de fisioterapia. Hoje existe fisioterapia para muita coisa, né? Sim, sim, sim. Existem técnicas e técnicas. Você já ouviu falar do RPG, do Pilates? Sim. Existe uma técnica também de aplicação, né, dessa modalidade, né, de trabalho, que é a osteopatia, que também é específica e é excelente, né? A prática da fisioterapia, essa profissão, ela visa a reabilitação e a restauração da função do componente do corpo acometido. Correto. Existe a fisioterapia motora e existe a fisioterapia ventilatória, né? Respiratória. A né? respiratória. O Isso, paciente que saiu de uma cirurgia ali. Isso. Legal. E é tão importante quanto. Quer ver uma outra coisa que as pessoas não ouvem muito, mas é muito importante e deveria ser empregado nos serviços? É terapia ocupacional. O TO. O ATO, né? Porque ATO. o TO trabalha com os membros superiores, que são extremamente específicos, né? Sim. Se você for ver a especificidade dos membros superiores, viu? Existem pessoas que escrevem com o pé porque não tem membros superiores. É verdade. Mas não é com a mesma destreza, movimentos finos, né? O que diferencia o ser humano de alguns outros animais é a pinça, né? Igual, né? As pessoas dizem, né, que o ser humano é a evolução do macaco, né? Não é isso que Deus diz, né? Mas a questão é que quando você pega, são semelhantes, né? Se você for ver características, mas o macaco não consegue fazer a oponência do polegar, que é esse movimento de pinça que diferencia movimentos extremamente finos e delicados. Correto. Precisos. Sim. Correto. Né? Então, a terapia ocupacional é extremamente importante e ela tem práticas que fazem com que haja reabilitação do membro superior. Olha isso. Mas você não lembrou disso, lembrou da fisioterapia. Da fisioterapia. Terapia ocupacional é um tipo de profissão que existe. Essa pessoa seria o terapeuta ocupacional. Essa é uma profissão. Sim. Diferente da fisioterapia. Sim. Não, Tá interligado. É um tipo de fisioterapia, mas específico para membro superior. Tipo ortopedia da coluna, por exemplo. Vamos dizer assim. Uma sub. E é extremamente importante. Que bacana. Tá gostando? Curte o vídeo. Viu? E existem muitos traumas de mão. Mas você já viu algum terapeuta ocupacional que trabalha no sistema de saúde? O meu pai, por exemplo, perdeu esse dedo, doutor. Meu pai, numa serra circular. Quando você tem uma amputação, a reabilitação ela é mais rápida e tecnicamente é mais, vamos dizer, tranquila. O senhor já teve que fazer alguma amputação? Já. Tá várias. brincando? Do quê? De tudo. De braço, perna? Já. No braço não, mas de antebraço já fiz de... De antebraço? E quando que... Aliás, lembra que eu falei para você que o Moisés, enfermeiro, trabalhava comigo? Lembro. Então, foi quando eu o conheci. O pai dele era vigia lá na Olambra. Não lembro qual setor ali. E tinha uma máquina lá de rotação. E eu não lembro como a mão dele enroscou e torceu, quase arrancou fora. Quando ele chegou, não tinha vascularização. Digamos que
da metade do antebraço para até a mão estava tudo mastigado, não Só tinha. tinha pele. Nem pele. Não, os ossos estavam triturados e a musculatura... O pai do Moisés. E daí quando ele chegou não tinha como você preservar, né? E nesse dia o doutor Irineu, aliás, estava aí e eu ajudei. Doutor Irineu, ele é vascular, né? Vascular, E daí a gente fez a amputação do antebraço dele, mas Amputa na junta? Não, amputa onde tem vascularização para tentar preservar. Na verdade, foi mais ou menos daqui para baixo. Frente. E ficou bom. Essa decisão de amputar onde tem vascularização é onde tem vasos sanguíneos. Chega sangue. Onde chega sangue. Tecido saudável. Correto. Já no membro inferior, que é um membro de carga, de descarga Pernas. de peso, né? Aí você tem alguns protocolos que você precisa seguir por causa da prótese, né? E tem tudo isso ainda. Tem. E ainda precisa tomar cuidado ali com vasos sanguíneos e tudo mais. Sim. Então, em cima também, né? Tem muitos vasos importantes. Existe aquele... Não só vasos, como nervos, né? Nossa. E a pessoa, ela continua com a sensação de que o braço está aqui, doutor, por exemplo? Cara, isso é uma condição que muitos braço fantasma? Deles dizem, né? A gente não consegue saber. Que a pessoa sente dor. Não é só dor, é como se estivesse ali. É interessante, né? Mas isso tem a ver também com a parte mental, né? Nossa, eu nem imagino o psicológico da pessoa, não. Não deve ser fácil, né? Eu creio que não, né? O senhor nunca se deparou, por exemplo, assim, com a necessidade de fazer a cirurgia com uma pessoa que está em trauma, que está em choque, e ela acordar no outro dia com a notícia, você não perdeu a perna aí, meu amigo? Cara, eu não lembro, mas a questão por isso que quando acontecem acidentes graves como esse, você não amputa à toa. Tem vários critérios para chegar... São protocolos que precisam ser seguidos. Nessa condição. Por quê? Porque se você puder preservar o membro, você tem que tentar, né? Mesmo que ele esteja quebrado. Não. Na verdade, a fratura ela só vai dar a indicação para esse tipo de condição se for uma fratura muito grave associada a lesão vascular e de partes moles muito grave, onde não se é possível, entendeu? Não tem como recuperar. Não tem. E são situações que você não tem como. E isso não é uma conduta que você toma sozinho, né? Igual você geralmente pede avaliação do cirurgião vascular para que numa equipe você chegue a essa decisão, entendeu? Entendi. Mas existem casos que você vê que não tem o que fazer. Eu já vi pacientes, doutor, já conheci pessoas que tinham diabetes e começaram a amputar. Começa a amputar dedo, daqui a pouco amputa mais um dedo. Querido, eu tive um paciente, eu acho que ele faleceu. Ele tinha um açougue em Arandu, ele era bem conhecido, tá? E ele teve uma condição no membro inferior que ele deixou avançar muito. E quando ele veio ao consultório, não tinha. Tava podre. Gangrenou. Mas tem a gangrena, que é seca, e tem a molhada, né? Existem dois tipos ainda. Sim, porque a gangrena seca, quando fica preto, duro. O dele não. O dele tava com infecção, tava muito feio. E não tinha e diabetes. O que fazer. Aí a gente amputou uma parte, ele não cuidou, ele voltou assim, pior. Aí, sabe, tava muito ruim. Aí foi necessário... se eu não me engano, ele tinha feito até uma arteriografia, que é um exame que você verifica até onde chega a vascularização adequada. E daí, nesse caso, a gente fez a amputação no nível adequado, tal. Ele ficou bom, e ele não se cuidava. Ele era novo, cara. Eu acho que quando eu fiz esse procedimento, ele tinha 44 anos. Um ano depois, ele voltou com... Acho que o quarto dedo dele, ele estava no açougue, não usou aquela luva protetiva e cortou.
E Não cuidou. Não cuidou. Foi um descuido à toa. Apodreceu o dedo também e teve que fazer amputação. Aí depois eu vi, ele não se cuidava, né? Depois eu vi, eu acho que não tinha dado nem um ano, e ele estava cego. Poxa e fazendo vida. diálise ali Nossa, na nefro. que sofrimento, hein? Porque a diabetes é uma doença horrível, né? A hora que ela começa a se manifestar, se você não cuida, é horrível. É terrível, ruim, né? Sabe que eu lembrei, Altieres, porque assim, são muitos casos, né? Sim. Eu lembrei de um senhor lá de Barão de Antonina, que é perto de Itaporanga. Eu estava um dia lá no hospital e tinha um médico lá que era muito bom, que era o médico principal da cidade, o Dr. Augusto. Ele faleceu. Dr. Augusto. É. Tá nas redes sociais, acessa @Altcast Talk Show. Aliás, lá agora o Heron, né, que eu acho que meio que assumiu o lugar dele. Ele era um cirurgião geral e ele que construiu lá o centro cirúrgico, tal, fez várias modificações que ajudaram muito a cidade. Que bacana. E ele veio, né, pediu para fazer uma avaliação e tinha um paciente também diabético que acho que fazia uma semana estava fazendo uma peixada no sítio dele e caiu óleo quente no pé. Ele não foi ao médico. Deixou a bolinha lá. Não, cara. Aí a hora que o Dr. Augusto me chamou, da parte distal do tornozelo dele, assim, da perna, né, que pega tornozelo, pé, tava muito ruim, né? Tava infeccionado, né? Tava muito feio. Tava tão ruim que ele tava entrando numa condição que a gente chama de choque por causa da infecção. A pressão dele tava, já estava numa condição que estava diminuindo, porque primeiro começa assim, a pressão começa a aumentar, a frequência cardíaca vai lá em cima, devido a... Coração dispara. Devido à infecção e devido aos produtos, tanto da infecção como da degradação dos tecidos que caem na corrente sanguínea. E nesse caso, às vezes, se você não amputa, a pessoa morre. E ele já estava entrando numa fase de descompensação desse choque séptico que a gente chama. Choque séptico. Aí a gente chamou, um choque por infecção. A gente chamou a família. Choque porque faz com que o corpo entre em colapso. Aí a gente chamou a família, conversou, eles viram que ele não estava bem, ele estava piorando. O Dr. Augusto já tinha conversado, né, mas aí me chamou. Aí ele entendeu. Aí isso era acho que era umas 3 horas quando a gente operou, até antes. Cara, quando ele chegou no quarto, já estava diferente. Aí eu fiquei até a noite com eles lá. Ele ficou estável, daí eu vim embora. E acho que foi o ano passado que veio um paciente aí, que era meio que parente dele lá, falou que ele estava lá, né? Mas Nossa, é são chocante. São uma gordura quente no pé. Mas o paciente que é diabético, além do sistema imunológico não ser muito efetivo, ele não tem uma vascularização muito adequada distalmente nas pontas, assim, nas extremidades. Então, quando tem alguma lesão, o que acontece? Não chega sangue. Então, para as bactérias começarem a proliferar ali e tomarem conta, é fácil, porque se você tem o sangue adequado, o sistema imunológico, consegue controlar muitas vezes. E é até importante para quem está assistindo, doutor, quem cuidar. É diabético, cuidar. Aliás, quem tem riscos de desenvolver essa doença, cuidar para que você não desenvolva, porque é complicado, essa doença é complicada, né? É terrível. Muito. As pessoas morrem por descuido, às vezes um descuido bobo, né? Mas, cara, é aquela coisa, né? A vida passa tão rápido, né? Então, geralmente a preocupação é com tanta coisa, mas menos do que você tem que fazer realmente o investimento com a sua saúde, né? Que, viu, você depende do seu corpo.
O nosso corpo é a máquina que nos move. Sim, a pessoa estando doente, limitada, ou estando com uma saúde excelente, você está dentro do seu corpo. Exato. Né? Então, o que acontece é que as pessoas não param para pensar isso. Né? É verdade. E existem muitas condições que limitam. Né? Isso Sim. não é adequado, né? Não é agradável. Né? Precisa cuidar. Isso causa sofrimento em tudo, né? Em tudo. Né? Inclusive, como a gente abordou aí o assunto diabetes, eu sou diabético, doutor, tipo 2. Mas você não tem jeito, nem cheiro, nem cara de diabetes. Porque você sabe que... O diabetes tem cheiro, Poxa vida, devido ao suor... Tá brincando? Sim, muda, tem cheiro. Olha isso, eu luto contra o diabetes. Sim, porque quando você... Eu adquiri por um descuido da saúde mesmo. Quando você cuida é uma coisa, mas... existem pacientes que não cuidam muito bem, ou que o diabetes é mais complicado e mesmo com os tratamentos não consegue compensar muito bem. O diabético tem alguns padrões, né? É mesmo. Depende muito de pessoa para pessoa. Sim. Mas lembrando, o diabetes tipo 2, ele ainda tem chance de... É possível reverter, doutor? Cara, eu creio numa coisa que eu vou te falar agora. Eu creio em milagres. Em milagres. Se Deus curar, cura. Agora, pensando nessa parte orgânica, é difícil, né? É difícil. Né? O pâncreas ali... Se começou o diabetes, é difícil. Complicado, hein? É muito. Você falando em diabetes, eu tenho um paciente que é advogado. Você não fala que ele é diabético. Tá brincando. Vive uma vida normal. Sim. Ele faz bastante atividade física, né? Legal. Ele come bem, né? E você não diz que ele é diabético, né? Olha. Ele é bem... Médico tem diabetes, doutor? Ué, é um ser humano, velho. Como que o médico lida com diabetes? Boa, eu não sei, porque graças a Deus eu não tenho e eu creio que eu não vou ter, mas o problema é que o médico, de uma maneira assim, no geral, né, que a gente vê, não são todos, né, porque hoje em dia você vê muitos médicos aí que estão se destacando no Instagram, né, no Facebook, que eles aparentam ter uma saúde excelente, né? É verdade. Mas, via de regra, o médico não é um bom paciente, né? Realmente. E um outro assunto que eu gostaria de abordar com o senhor, porque o médico é uma profissão que requer muita atenção, muitas noites mal dormidas ou nem dormidas. Como é que faz? Existem fases. Porque pro senhor estar aqui falando para mim, para eu dormir bem, ter uma noite de sono, me alimentar bem, esse estudo do senhor de 9 anos e tudo mais não requeriu muitas noites sem dormir, não requeriu? 9. 9 anos estudando? Não, foi mais. Foram mais? Foram 11, né? 11 anos, imaginem, 11 anos. E o senhor deve ter feito plantões. Cara, naquela época, igual, graças a Deus, hoje eu durmo e durmo bem, mas naquela época eu dormia muito pouco ou não dormia e pra mim era normal. comum. Quando eu vim pra Avaré, que aqui mudou, né? Eu me sentia preguiçoso, porque não era o mesmo ritmo. Não era o mesmo ritmo de São Paulo. Igual lá, quando eu dava plantão, às vezes eu não dormia, né? Mas quando eu dormia... Virava 24 horas. Sim, muitas vezes sim. E geralmente a gente consegue, né, dar uma cochilada, né, quando não tinha no plantão paciente, ou quando eram mais de um, né? Sim. Aí um ficava lá e chama você... Não é igual você vê que tem gente que está sendo pago para trabalhar e fica escondido. Não. Correto. Ficava sempre um atendendo. Então a gente dividia alguns horários na hora que dava. Então, revezava. Dava ali uma descansada de 1 hora, alguma coisa assim. Mas às vezes não dava para descansar. E virava 24 horas trabalhando, doutor. Mas não...
você é mais novo, né? E tem organismos Tem e organismos. disposição. A minha dupla de residência, porque lá no nosso serviço eram 20 residentes de ortopedia, né? Então, nós éramos 4 por grupo, né? Eram 5 grupos de 4 residentes de cada ano. Uhum. Então, no total, nós éramos em 12 e mais 2 chefes. Então, eram 5 grupos de 12 residentes, né? E a gente fazia dupla, né? Então, E 4. vocês faziam na emergência a residência? Não, a residência é tudo, né? Tem as Tudo. consultas, tem A as clínica, aulas, clínica cirurgia, normal, tudo. tem os plantões, tudo, é tudo. Abordava tudo. Tudo faz parte. Uhum. E a minha dupla, ele não aguentava ficar muito tempo acordado. Então, no plantão, que lá era um serviço de referência da cidade de São Paulo, imagina a cidade de São Paulo tendo acidente, né? Poxa. Então, eu lembro uma vez que eu acho que a gente internou no nosso plantão, que era toda sexta-feira. Acho que 21 pessoas. Então tem vários serviços, né? Mas o nosso era o que a gente atendia muita gente e a minha dupla ele não aguentava direito. Então quando dava uma amenizada, então a gente tentava organizar, né? Porque tinha muita coisa, né? Tinha que organizar radiografia, exame e tal. E a gente tava ali e de repente ele tava conversando comigo, sentado numa cadeira assim. Daqui a pouco ele tava Capotava. eu dava risada, né? Eu tirava foto naquela época que a gente é mais novo e tal. Sim. Né? Até a gente já foi viajar de carro, né? Então eu viro a madrugada dirigindo. Eu gosto de dirigir à noite. Gosta. Então a gente ia para um lugar longe aí e tava conversando, de repente eu olhava e ele tava dormindo, né? Então, Mas é biológico isso, é de pessoa para pessoa. Um companheiro, né? Doutor, a minha esposa, a Fá, o senhor conhece muito bem, ela não dorme. Não. Ela deita 40 minutos para ela levanta num pique tremendo. Se eu não dormir 8 horas, eu não existo na face da Terra. Tem um relógio biológico, né? Mas eu tinha resistência. Depois que veio para Avaré, aí... Deu uma relaxada. No começo é um pouco difícil, né, de adaptar. Sim. Porque eu me sentia muito preguiçoso, né? Mas não era o tipo de trabalho que tinha mudado, né? Sim. Mudou a realidade, né? Até eu entender isso demorou tempo. Né? E depois você tenta ocupação. Tinha uma época que eu chegava em casa às 11h30 da noite e acordava 3 horas para trabalhar. Eu dormia muito pouco, para mim estava bom. E estava bom. É. Vivia... Assim, a sua vida era a base de adrenalina? Tipo, vivia com a adrenalina à flor da pele? Tipo, sim, a todo instante? Ó, tem vida dependendo de mim aqui. Mais ou menos Era assim. mais ou menos isso. Mas não o atendimento emergencial era só no dia da retaguarda. Nos outros dias era clínica. É ambulatório, né? Uhum. Ambulatório, consultório, evolução de paciente, cirurgia, né? Então, cirurgias eletivas, né? Que você programa, né? Mas essa parte emergencial era só mais... Puxado, hein? Não é fácil, né? No dia do plantão de retaguarda que dava. Ou senão, viu, tem gente que me conhece, né? E liga para mim, você pode vir me atender? Posso, eu vou. Existe muito essa questão de amigo, tipo, eu tenho um amigo ortopedista, deixa eu ligar para ele aqui, ô Hiro, tem isso aí? Tem muito, porque eu trabalho com tecnologia, doutor. Sim. Minha área é TI. Às vezes para de funcionar o ar-condicionado do meu vizinho. Ô, Alti, vem cá. Assim, pessoas que têm mais intimidade são poucas, né? Sim. As pessoas sabem separar bem. Não sabem, mas a questão é que é um trabalho. É um trabalho, com certeza. Trabalho. Então, geralmente quem me liga sabe que agora eu só atendo de uma maneira. Perfeito. Né? E eles já sabem disso, né? Eu tenho alguns pacientes que são de São Paulo, mas que moram na Represa, que às vezes quando eles machucam, né, eles me ligam e vêm aí, né? Bacana. Bom. Tá gostando? Se inscreve no canal. Doutor, o senhor já tratou de algum caso atípico, tipo alguém que queria falar assim, doutor, teria como fazer uma cirurgia aí para eu crescer uns 20 centímetros? Então, cara,
Isso 20 assim. Né? Eu quero ser mais alto, doutor. Tem como resolver isso para mim? O que a literatura nos leva a crer é que até uns 5, 6 centímetros até que é interessante. Né? É verdade? Existe a possibilidade? Sim, sim. Mas são técnicas que no serviço privado o valor agregado é muito alto, né? Existem alguns aparelhos que você pode usar para fazer o alongamento ósseo, né? Existe o alongamento ósseo? Sim, sim. Modelos fazem isso. É mesmo? Você pode fazer no fêmur ou na tíbia. Olha. Né? Existem as pessoas que querem aumentar de tamanho, existem pessoas que têm desproporção dos membros. Querem diminuir. Não, na verdade é quando um membro inferior é mais comprido ou mais curto. Se um é mais comprido, o outro é mais curto. Existe, né? Isso? Eu tenho uma perna mais curta que a outra? Sim, sim. A literatura indica acima de 3 centímetros aumentar ou diminuir. Né? Aumentar é uma coisa que geralmente a pessoa quer. Diminuir, ficar mais baixo, é difícil. É difícil. Esse alongamento ósseo é doloroso? Poxa, cara, na época que, assim, alongamento pura e simplesmente por parte estética, eu nunca participei desse tipo de cirurgia, mas eu não sei se ele é vivo ainda, né? Mas é um médico que, aliás, é de Presidente Prudente, de onde meu pai era. Uhum. Aliás, meu pai conhecia ele, né? Que é o Dr. José Carlos Bongiovanni, lá de São Paulo. Aliás, o filho dele fez residência comigo lá na Santa Casa, São Paulo. Ele era muito procurado para fazer alongamento de mulheres que queriam aumentar, porque tinham um sonho de ser modelo, ou simplesmente pessoas que queriam ficar um pouco mais altas, né? Fica 5, 6 centímetros. Ele era especialista, né? Olha. Né? Então, que era aquela gaiola, né, que coloca por fora e que vai alongando. Existe uma outra técnica, né? Que você coloca uma haste intramedular no osso, né? Você provoca uma fratura. Quebra o osso, literalmente. São técnicas, mas falando de uma maneira mais assim... grosseira? E você coloca uma haste? Chama pino de Chans, que são umas hastes de metal com rosca na ponta, que você coloca através do osso, nos pontos de introdução dessa haste, né? E depois você tem um aparelho externo que é alinhado com a haste interna e você alonga externamente e a haste vai fazendo com que o osso cresça. Olha e é isso. estável, né? Esse aparelho chama Mefisto. Isso tem no fêmur e tem na tíbia. Que legal. Mas o Mefisto, só o aparelho, eu acho que custa, se eu não me engano, R$100 mil. Tem que ter bala na agulha para fazer isso aí. Ou se não, Para aumentar 5 centímetros? Ah, não. Ou se não, um serviço que faça isso no Sistema Único de Saúde ou convênio. Mas o convênio, até onde eu tenho de conhecimento, ele não libera esse tipo de cirurgia, se eu não me engano, né? Porque é estética, né? E não, agora sim, se for por desproporção, aí sim. Aí é porque feito. É uma condição fisiológica, né? Imagina aí é necessário. Uma pessoa de 1,60 m de altura com um membro mais curto do que o outro, 5 centímetros. Nossa, a pessoa anda mancando. Não, é ruim e acaba dando problema com o passar dos anos. E aí sai mais barato para o governo bancar a cirurgia do que pagar uma previdência para essa pessoa aí, encostar ela, né? Isso sim, né? É verdade. Doutor, e essas mulheres que tiram costela, hein? Mas isso é por estética. Isso tem a ver com isso. As misses, as venezuelanas faziam muito que isso. Que loucura! Né? E é o ortopedista que tira? Não, isso é o cirurgião, né? Cirurgião. Pode ser o plástico, ou se não... Mas isso mexe na estrutura óssea da pessoa? Mas ali é diferente, a caixa torácica, né? Não tem problema? Cara, depende, né? Depende muito, mas a gente não... Eu não me recordo de
de pessoas que fizeram e tiveram algum problema na parte musculoesquelética depois, né? Porque, na verdade, não são muitas costelas que são tiradas, né? Só 7. Ah, não, tô brincando. E as distais que, na verdade, se tira para diminuição, às vezes são costelas flutuantes, porque elas não são ligadas na coluna, né? Então, assim, porque na teoria não faz mal. Existem costelas que na verdade, elas, na verdade, elas têm a ligação posterior, né? Eu falei uma coisa inadequada. Posterior, mas anteriormente, elas não vêm ao externo, né? Elas se ligam distalmente aqui através de cartilagem, entendeu? Então, funcionalmente, elas não é que elas tudo que tem dentro do corpo é importante, mas de uma certa forma tem uma função diminuída. Entendi. Entendeu? Então, é uma condição que diminui a cintura. Então, essas misses fazem isso, né? Loucura, né? Agora, doutor, cada uma um curiosidade... busca uma coisa, né? Então, loucura. Tá nas redes sociais, acessa @Outcast Talk Show. Agora, uma outra curiosidade sobre a sua profissão de médico ortopedista. O ortopedista também ele é meio marceneiro, né? Porque ele usa martelo, parafuso, furadeira... Tem chave de... Chave de fenda, tem tudo, doutor. Tem chave de parafuso, tem ruela... Tá brincando? Tem... Mas é tudo um metal especial para isso. Sim, são metais especiais. Tem titânio, tem um aço cirúrgico, né? Sim. Tem, que mais que tem? Tem perfurador, tem broca. Nossa. Tem martelo, tem formão. Nossa, tem... Vocês ali... Tem muita coisa. Que loucura. E martelam mesmo o osso do tem paciente. alicate. Que loucura, que legal. E existe o caso do paciente ter, assim, rejeição? Tem. Nossa. Tem. Você sabe que... Não sei se você sabe, né? Mas os materiais que são feitos com uma camada de titânio, eles tendem a gerar uma condição do qual não se tenha rejeição. Mas eu tive um paciente que teve, um menino de 16 para 17 anos que quebrou o planalto tibial, que é a tíbia no joelho. Tíbia é o osso mais grosso da perna. Correto. No joelho, quebrou o planalto tibial. Ele tinha até indicação de usar imobilização, mas a família não queria. Não, vamos operar. Ele queria operar. Aí a gente pôs uma placa de titânio. Ele teve alergia. Aí começou, no segundo dia de pós-operatório, começou a ficar vermelho, mas quase não tinha dor, eu achei estranho. A gente fez o exame de sangue e deu como se fosse um processo imunolérgico. Aí eu dei só um antihistamínico e melhorou. Aí a gente entendeu que ele teve alergia, daí a gente foi tratando um tempo. Aí eu dei algumas instruções depois e daí conseguiu controlar. Puxa, mas até achar, hein, doutor? Porque... Porque o que você... Alergia à haste que ele colocou? Não, a placa. A placa? Porque, cara, essa cirurgia foi extremamente rápida, entendeu? Não era muito grave, então a gente fez a incisão, tal. Tem um aparelho que você, em tempo real, você vê o osso onde você está operando, né? Aparece numa televisão. E todos os passos deram certo, foi bem rápido. Entendeu? O menino saudável, não tinha história de nada, e com aquilo. Aí a gente fez alguns exames e viu que era alergia. Você deu o remédio, controlou. Isso. Aí, agora ele ficou bem. Assim, tem que esperar de tudo, nesse meio, né? Porque não se imagina. Imagina que vai ter alergia de medicamento, mas da placa. E alguns materiais, né? Eles não é só o aço, né? Ele tem uma camada protetiva em volta. Isso também... Poxa, eu lembro que eu tive muitos pacientes que tiveram reação. Olha. A gente operava, até achava que era infecção. Você tirava o material... Resolvia. Não, ficava que normal. Coisa de louco. Uma curiosidade, doutor. Oi. Falando de cirurgia.
Existe aquela roupa que ela é extremamente... Aquela roupa azul que vocês usam na cirurgia, que ela é De pano? É. Mas tem de material também. Verde? Não, tem o material que é de pano, né? Existe um material que também é sintético. Que é sintético. Sim. Mas ambos vocês usam na cirurgia, que ele é extremamente limpo, né? Como que fala? Sim, é esterilizado. Né? Mas quem esteriliza isso? Não, isso daí é feito oh, meu Deus. A câmara de esterilização, né? Coloca lá e esteriliza. Sim, tem. E chega esterilizado no centro cirúrgico ali. Chega dentro de envelopes, né? Vedados, né? Sem contaminação com o ar, né? Ali, tem todo um processo para isso. Né? Todo um protocolo. Os materiais de pano, eles têm um processo. Esses outros sintéticos têm outro processo, né? Mas geralmente são empresas que produzem, eles vêm da empresa e você não pode reutilizá-los. Os de pano são reutilizáveis. São reutilizáveis. Sabia que tem até avental de algodão egípcio? Ah, tá brincando. Sério? Algodão egípcio? Sim, isso daí não é comum, né? É chique. E, cara, você não sua. Tá brincando. É impressionante. Ele mantém a temperatura adequada. E, doutor, ali na hora da cirurgia, o médico transpira, tem vontade de espirrar, tem dor de barriga, tem tudo. Tem sede. Como é que faz? Então, por isso que o Conselho Federal e Regional, eles indicam que sejam pelo menos 2 médicos operando, ou mais. Existe uma equipe Sim, ali. porque você pode até morrer na hora que você está operando outra pessoa, né? Você é um ser humano. Um problema ali. Não é assim, peraí, deixa eu terminar a cirurgia que eu vou morrer, né? Ou, eu vou... Sabe, não é assim. É como você falou no começo, né? As pessoas... tem alguns... Não, você não pode fazer nada, você é um médico. Você é um médico. Então, as pessoas imaginam que o médico até super. Meu filho brinca que uma vez a gente minha mulher foi fazer um curso em São Paulo e eu fui junto com ele e eu comi algo que me fez... Sua esposa também trabalha... Né, mas ela não é... É da área da saúde também. Ela trabalha mais essa parte de comportamento mental. Legal. Né? Essa parte de doenças da alma aí. Mas a gente foi lá junto com ela, a gente estava num hotel e enquanto ela estava no curso, um dia eu fiquei muito mal e ele estava com fome, né? E na frente do hotel tinha uma padaria. E, cara, eu estava passando mal. E tinha uma fila lá. Eu cheguei, né? E só falei, olha, eu não estou muito bem, será que você poderia me passar na frente? Eu conversei com as pessoas da fila e falei, olha, eu não estou bem, não, estou doente, eu sou médico, né, de profissão e tal. E o meu filho, e eu falei numa boa, assim, entendeu? Da mulher, não, tá bom. E realmente eu estava mal, cara. Eu peguei, passei, né, paguei e tal, a gente voltou pro hotel e eu estava, assim, muito mal. E daí depois, quando minha mulher chegou, ele, não sei o que ele viu, o que ele entendeu, e não foi do jeito, mas ele entendeu daquele jeito. Daí ele falou, meu pai foi lá, fez um escândalo na padaria. E ficou até agora. Tem dia que ele olha para mim e fala, e tira um sarro, né? Mas a questão é que você é um ser humano, né? E você tem validade para a comida que você come, tem validade para o que tem que sair, líquido ou sólido, né? Viu? É um ser humano, né, doutor? Cara, uma vez o meu pai, quando ele descobriu a doença rara que ele tinha, antes, né, de descobrir, uma vez ele estava operando uma pessoa, ele passou muito mal, ele teve que sair. Ainda bem que não estava sozinho, né? Esse dia eu não estava aí, porque a gente estava em São Paulo, ele ficou emocional dele ali. Não, ele teve uma doença muito grave, só que ele não sabia ainda. Ele não sabia? Não, isso mexia na pressão. Aliás, esse dia ele ficou até bem pálido, né? Eles ficaram muito preocupados e foram aferir a pressão arterial e não conseguiam. Em meio à cirurgia ali? Poxa. Então aí, eu tive um caso desse de passar mal o profissional que foi meu pai, né? Com seu próprio pai. Realmente. E doutor, depois de uma cirurgia, mexer com sangue e tudo mais, consegue sair dali e jantar normalmente? Cara, sim. Isso virou rotina, tipo, algo comum. Viu?
Sim, para a pessoa, né, que está ali na mesa cirúrgica, que tem a doença, que precisa ser, vamos dizer, consertada, é uma condição que é a saúde dele, né, o corpo dele, né. Mas para a gente que está executando o serviço, é algo que você tem que ter ali a modulação mental, que aquilo ali faz parte do seu trabalho, né? Não que você seja insensível, não é isso. Mas você é uma condição que você tem que entender que faz parte. Tem que existir um equilíbrio entre emocional e o racional. É igual, vamos lá. Não é igual, mas é profissão igual. A pessoa que trabalha no cemitério. Sim. Imagina só, o cara só trabalha com morte. Só coisa envolvida com morte, né? Então não é fácil. É complicado, né? Porque ele vai lá e é todo dia, né? Sim. Então, sabe... O senhor já brincou com o paciente, doutor? Como assim? O paciente chega para operar o braço esquerdo, no outro dia o senhor fala, e aí, como é que tá o braço direito? Não, isso eu não lembro de tudo. Não, para descontrair, às vezes o cara tá nervoso, ó, fica tranquilo que o seu braço direito vai ficar bom, hein? A gente, eu pelo menos, dos pacientes que a gente trata, não desrespeitando, mas sempre tirando o foco daquela preocupação excessiva e quebrando esse gelo, porque daí isso é mais saudável. Vai aproximando o paciente. Sim, é aquilo que nós conversamos anteriormente, inclusive. Essa proximidade ajuda o paciente a se recuperar mais rápido, né? Sim, e melhor. É uma relação que você tem que ter confiança. Imagina só, você chega lá e o cara... você não conhece a sua intimidade, mas o outro que vai conhecer a sua intimidade melhor que você. Sim. Então tem que ser essa relação médico-paciente tem que existir, né? Tem que existir. Ter confiança, senão não adianta. É muito importante. Sim. E doutor, nós falamos bastante sobre tratamento. Lembrando que estamos no Spotify, em Outcast Talk Show. Agora, existe também a prevenção, né, doutor? Isso é muito importante. Qual o senhor abordou no início do programa, inclusive. Mas né? isso não é uma condição ainda aqui no Brasil que é comum, né? Que é o padrão, né? O que eu vejo no consultório é que há muita resistência à mudança. Isso no geral, doutor? Desde pessoas até empresas? É difícil, né? Porque é um padrão que foi estabelecido, né? Sim. A mudança demora tempo, né? Muito. Às vezes levam séculos, né? São gerações. Gerações, né? E gerações. Geralmente uma geração é por volta de 40 anos, né? Então... É tempo. Mas, como eu te falei, nessa conversa anterior aqui ao Outcast Talk Show, existem casos que dá bastante assim prazer, né? Tem alguns pacientes que eles seguem as instruções e eles são muito beneficiados, né? Muito importante. Sim. O senhor trata bastante idosos? Sim. E aí o senhor instrui bastante os idosos sobre os tapetes na casa, tudo. móveis baixos? Na verdade, é o idoso e o familiar do idoso. E tem que ter muito jeito no falar, porque eles se ofendem com facilidade, né? Igual. É mesmo? Você tem alguém idoso na sua família? Sim. Quem? Meu sogro. Quantos anos? 74 esse ano. Então, 74... A tia da minha esposa tem 74 anos, mas, cara, ela tem uma vitalidade. Meu sogro também. Pra cima e pra baixo. Olha lá. Então 73, Etail? Mas daí o que acontece? A idade é um fator, né? Mas a gente tem que ver a condição fisiológica, né? Como o corpo está funcionando. Então, existem pessoas que precisam usar um ajudador para andar. Então, você fala para o paciente, olha, tem que ter cuidado. Mas quando você usa o termo, você quer que eu use uma bengala? Nossa, a pessoa já fica nervosa. Não, já fala assim. Tem alguns que... teve um senhor aí, que eu não vou falar o nome, ele é bem conhecido em Avaré. Ele veio ao consultório, eu fiz um tratamento, ele ficou bom. Só que num dos retornos, ele é um tanto assim mais alto do que eu, tenho quase 1,90 m, tem 81 anos, eu acho, forte, grande, mas não tem o mesmo equilíbrio.
Ele tem 81 anos. Tem fazenda, tem empreendimentos. E eu estava conversando com ele, estava sentado assim na frente da minha secretária. E quando eu falei de ele usar um ajudador para ir na fazenda, cara, ele avançou em mim. Eu virei, ele virou meu inimigo. Tá brincando? Não tô brincando, não. Tô falando sério. Que loucura. Ele quis avançar, né? Aí... É a negação, né? Eu meio que... né, conversei com ele e tal. Ele foi embora bravo e não quis voltar. Não quis. Deve ser muito difícil para a pessoa. Ela não quer depender de ninguém. Cara, mas o problema é que numa dessas ele evita quebrar o úmero proximal. Se você quebrar aqui a cabeça do úmero, e dependendo de como for essa fratura... O úmero ou o ombro? Esse é o úmero esse e aqui, é o úmero. Né? Aqui é a cabeça. Essa articulação. Se você amassar e dependendo de como você quebrar, você perde o movimento do ombro. Ou uma perna, bacia, porque a gente fala muito de bacia do idoso. Né? O idoso cai e quebra a bacia. É extremamente limitante, né, também. Né? E, sabe, você evita isso. Né? E o idoso fazer cirurgia é mais complicado, doutor? Né? Um corpo bem debilitado, já diz, né? Idoso. E existem protocolos também para vocês definirem, claro. olha, esse idoso não suporta uma cirurgia. Sim. Tá no YouTube, curte o vídeo. Sim. Em tudo se tem protocolo, né? De tudo existe um protocolo. E atendimento. Sim. E na cirurgia, o que é muito grave é a anestesia, doutor? É algo muito sensível? Cara, quando o paciente é anestesiado, e dependendo do tipo de anestesia, o funcionamento do corpo ele muda. Só que o anestesista ele tem condições para manter a estabilidade. A questão é, tudo depende de quem é anestesiado, né? Então você já ouviu falar, teve pessoas que foram anestesiadas e vieram a óbito. É verdade. Isso, graças a Deus, nunca aconteceu comigo, né? Mas é uma condição que pode acontecer. A pessoa pode ter alergia, pode ter uma disfunção cardíaca a hora que anestesia, porque a pressão cai, né? Pode estar muito desidratado. São muitas condições, mas... E no idoso isso se multiplica. Sim, porque já é um coração cansado, né? É toda uma condição que está deteriorando, né? Que está bem cansadinho. Então, às vezes não aguenta, né? Sim, então é importante que o idoso tome cuidado realmente. Sim, o idoso e os familiares, né? Precisam desse cuidado. Mas sabe uma coisa interessante? A pessoa idosa é uma pessoa. Sim. Né? Então ele tem uma história, tem uma vida, né? Exato. E ele tem a casa dele, né? Sim. E geralmente ele não quer sair. Né? E também não quer que venham pessoas morar junto, né? Muitos deles, né? Tem pessoas de fácil lida, né? Você tá ali e você conversa e eles entendem, né? E até eles querem que os familiares estejam mais perto. Correto. Mas muitos não querem, eles querem ter a vida dele. A independência, né? Só que isso é complicado, porque imagine uma pessoa, às vezes de quase 90 anos, né? Que tem limitações e que precisa de ajuda, mas não quer. Né? É muito... Eu tenho um assunto muito complexo, né, doutor? Eu doutor? tenho um conhecido que... Eu não vou falar o nome, mas você vai saber. Ele tem 106 ou 107 anos. Até um ano e meio... Não, 106 não. Eu acho que ele está com 105. Mas ele tem carteira de motorista. Olha isso. O barco dele vendeu, né? E ele... Até da última vez que eu fui na casa dele, ele morava no andar de cima, né? E um dia ele me ligou. Você pode vir aqui me ver? Que eu tô com uma dor no meu quadril. Eu falei, o senhor tá andando? Tô, mas eu tô com dor. Aí eu comecei a dar risada. Né? Eu falei, o senhor caiu? Não. O senhor não bateu? Não bati. Eu tô com uma dor. Tá bom. Aí 105 anos. Não, 103 ele tinha. 103 tinha. Só tinha 103. Aí eu cheguei na casa dele. Ele mora perto da Santa Casa. Aí eu entrei lá,
a pessoa que mora lá, que cuida dele, já trabalha lá com ele, já... ele tem 103 anos, né? Sim. Então, se ele fala assim, o meu filho, você pensa que o filho dele tem mais novo do que eu e você, né? Não sei quantos anos você tem. Eu tenho 42. 42? Eu vou fazer 49 mês que vem. E a gente pensa que o filho dele é da nossa idade, mas o filho dele tem quase 80 anos, cara. O filho dele é aposentado lá nos Estados Unidos, tem uma firma que faz peça para espaçonave da NASA. Olha isso. E daí eu cheguei lá, ele veio descendo do andar de cima, aí eu olhava pra cara dele, eu comecei a dar gargalhada. O que você tá dando risada? Eu falei, não, tá tudo bem, tá tudo bem. E a cuidadora dele lá também fazia assim com a cabeça, né? E daí a gente foi na sala dele lá, sentamos, ele tinha feito radiografia, eu fiquei quieto. Aí uma hora ele olhou pra mim, falou, poxa, também, né? Eu tenho mais de 100 anos, e começou a dar risada, ele entendeu. Aí eu examinei e tal, ele não tinha nada, ele sabia. Mas é isso daí, então a pessoa esquece, né? Igual, sim. Uma vez a minha esposa, né, olhou pro pai dela, veio e falou para mim, poxa, meu pai tá assustado, assim, meu pai tá velhinho. Eu falei, Fabiola, tem mais de 70, né? E ele fazia diálise, né? Sim. 3 vezes por semana, era renal crônico, então isso é muito desgastante, né? Só que, geralmente, a pessoa, quando tem muita intimidade, né, tem um bom relacionamento, ela vê, mas a memória que é gerado é do tempo antigo, que era tudo bem. E quando a pessoa olha e consegue ver, ela assusta, né? Sim. E tudo isso é muito interessante, porque são padrões mentais que não é que a pessoa não tem o entendimento, não é isso. É só que algumas condições são tão boas que, mesmo você vendo ali, a imagem que te dá é da época que foi gerado aquele conforto, entendeu? Pai, filho, né? Isso é interessante, igual esse senhor aí. Quando ele entendeu, ele não parava de dar risada, né? Porque caiu a ficha. Sim, tem mais de 100 anos. Eu falei, viu, né, o senhor tem... Ele, rapaz, é verdade. Eu até falo para ele, quantas pessoas o senhor conhece de 100 anos? Poxa, todo mundo que eu conheço já morreu, daí ele fica dando risada. Então, é uma coisa que é interessante, mas ao mesmo tempo, se você não tiver uma condição do qual você tem um entendimento, uma boa vida, vamos dizer assim, você fica mal, porque você sabe que o espaço já acabou. Já acabou. Né? Então, assim, o pai dele morreu com 92, ele já passou mais de 10 anos, né? Puxa vida. O avô dele também, com 90 e poucos anos, né? Longevidade total. E a tendência da população, por falar nisso, é cada vez mais... Então, depende de onde, né? Porque assim, eu não estou dizendo, né, mas a gente tem que ver se esses censos realmente eles conseguem alcançar tantas informações que levam a um nível e a um tempo tão alto de vitalidade aqui no Brasil. Sim. Porque você tem visto muitos idosos assim na rua. Não tanto. Mas o nosso ambiente é pequeno, são 100 mil habitantes, né? Não sei, igual no Japão eu sei que lá é o país onde se tem maior número de centenários, tanto em número absoluto como em números por 100 mil habitantes. Olha que legal. Mas lá tem a condição genética, tem como eles levam a vida deles. A cultura, né? Também, né? Apesar que lá é um país que se tem muito suicídio também. Mas nós estamos falando agora de longevidade, né? Então lá eles têm um padrão de alimentação e eles têm um padrão de vida que faz com que eles caminhem assim, né? Por bastante tempo, né? Muito bom. Por falar em alimentação, doutor, com o apoio da Piranargues, essa caneca é um presente do Outcast do senhor. Muito obrigado, gostei. Muito bom, né? A Piranargues é uma adega completa aqui de Avaré que tem tudo para sua festa ou churrasco. Tem carvão, gelo, bebidas extremamente geladas, carnes. Acesse @Piranargues. Então esse é um presente do Outcast para o senhor.
Que você colha abundantemente, no nome de Jesus. Amém, doutor. Muito obrigado. E eu quero fazer uma última pergunta para o senhor, claro. que é uma pergunta muito importante. Sim. O senhor, além de médico, é pastor. Sim, eu e a minha esposa. Como conciliar ou como lidar com a ciência e a espiritualidade ao mesmo tempo? Olha, segundo o que Deus ensina, tudo foi criado de onde você não vê e foi materializado numa condição. Não só coisas, pessoas também, né? Isso é uma condição que quando você conhece, existe um tempo de amadurecimento também, né? A palavra de Deus ensina que mesmo Saulo de Tarso sendo criado e vivendo dentro de uma condição onde ele se alimentava dos ensinamentos religiosos, né, do povo judeu, quando Deus, porque Deus é vivo, o chama, ele fica mais de 10 anos sendo treinado pelo próprio Deus. Então, existe o ensinamento ali escrito, mas existe o entendimento quando Deus te dá. E nesse amadurecimento, muitas coisas acontecem. Mas a gente tem que saber como usar todas essas ferramentas de uma maneira que a gente possa ajudar as pessoas, né? Existem condições que, se você fizer, mesmo sendo aquilo que Deus nos ensina, mas em determinadas situações as pessoas podem assustar, né? Ao invés de elas receberem isso de uma maneira agradável. É verdade. Então, nós temos que saber como conduzir todos esses relacionamentos para que as pessoas, independente, né? Porque o pastor não é um trabalho como as pessoas pensam, é um chamado. Então não interessa se eu estou na igreja ou fora, isso faz parte de mim. Muito maior do que ser médico, porque eu tenho conhecimento de médico. Então, se uma pessoa quebra a perna no meu consultório fora, eu sei como eu faço para conduzir. E do mesmo jeito nós aprendemos a conduzir pessoas para que elas conheçam a Jesus. Que isso é o mais importante. É muito mais importante que qualquer outra coisa. É o mais importante. Porque depois, independente das pessoas crerem que morre, volta ou qualquer coisa assim, se Deus saiu lá dos céus para vir aqui dizer que ao homem basta uma só vida e depois o juízo, quem é um ser humano para dizer o contrário? Né? Mas a questão é, dentro de tudo isso, a principal condição para que você possa atrair as pessoas é o amor. Jesus veio para todos. Não interessa se um é bandido, se o outro é o estuprador, ou se um é um mentiroso, ou se um é aquele que parece que é correto. Nenhum ser humano é perfeito. A questão é que quando o Senhor ele vem e ele simplesmente se revela à pessoa, ele muda tudo. Muito bem. Ele muda tudo. O reino é para todos. Só que se todos vão entrar, aí só ele sabe. Mas nós temos que continuar conduzindo as pessoas a Cristo. Muito bem. Isso independente de onde você está, ou como você está, ou de qual forma você está. Então, é por isso que eu creio que dentro dessa minha condição, esse trabalho de médico, eu tenho que fazer o melhor para fazer com que as pessoas recebam as informações e vivam mais saudável. Deus não quer que a criação dele tenha doenças. Ele criou o ser humano para ter uma vida plena. Quando fala vida plena, as pessoas pensam no quê? Em dinheiro.
Isso também é interessante. Não foi Deus que criou o dinheiro, mas ele é dono, porque ele é dono de tudo. O dinheiro foi feito de onde? Ouro, prata. Ah, mas tem o dinheiro de papel, mas espera aí. O dinheiro de papel é feito com o quê? De papel que vem de madeira. Quem criou as plantas? Que vem da Casa da Moeda, onde o ouro é e a inteligência. E o pensamento. Então tudo é de Deus, apesar de ele não ter feito muitas coisas, mas a criação é dele e tudo vem daí. Então é só uma questão de a gente ter um entendimento e realmente amar pessoas. Muito bem. O senhor se converteu, se tornou pastor, depois de médico? Não, eu não me converti. Quem me converteu foi o Senhor. Foi o Senhor? Não. Rapaz, eu tive muitos contatos com crentes. Era interessante. Do que eu consigo me recordar, quando eu entrei na faculdade, eu tinha uns colegas de turma que eram daquele fervorosos. Jeito bem especial. Não, mas eles não conheciam ao Senhor ainda. Não conheciam. E 2 deles, eles gostavam de aprontar tanto que um capotou o carro na Bandeirantes. Não sei se ele estava indo para Campinas ou voltando, fazendo coisas bem corretas, sabe? E o outro também parecido. Só que eu, até onde me recordo, indo para Santos, teve um acidente de carro. E nessas situações, eles conheceram a Jesus. Um deles foi a Igreja Universal e o outro a Igreja Batista. E você sabe que, cara, esses caras grudavam em mim. É mesmo. E eu tinha respeito, mas eu não queria ir à igreja naquela época. Eu tinha... Nessa época o senhor não tinha entendimento? Não. E eu lembro que eu fui uma vez com esse amigo que foi para a Igreja Universal, ali na Avenida São João, e, cara, foi uma coisa muito diferente, sabe? Gostei muito, mas quando eles abordaram um assunto, meu coração fechou. Aí depois, durante a faculdade, tudo bem, e quando eu fui médico da Marinha em 2002, depois de formado, que eu fiz um ano de Marinha, né? Eu fui médico da Marinha, trabalhei nas Forças Armadas e voltei para fazer a residência, na mesma faculdade que eu estudei. Lá eu conheci uma pessoa que eu tinha bastante amizade, que era crente. Até fui na igreja, tal, tudo, só que eu não perseverei. Aí quando eu voltei, uma senhora, que eu estava na residência, eu era o responsável por internar os pacientes e fazer as cirurgias, uma senhora crente, a dona Sebastiana, eu lembro do nome dela. É uma senhorinha do coque, daquelas poderosas. Era, da igreja Deus é Amor. Cara, essa mulher também, ela me ligava toda semana. Olha isso. Vamos na igreja, durante muito tempo. Aí, cara, fui e tal, a gente vai fazendo as nossas coisas, né? E, de repente, quando eu volto para Avaré, que eu não queria ter voltado, aí a minha mulher, ela era crente. Conheceu ela aqui? Não, a Fabiola eu já conheço ela desde quando eu mudei para cá, né? Sim. Quando eu era criança, porque o irmão dela, que é mais novo, estudou comigo. Olha, o Leonardo, né? Que é Vocês já se conheciam? Sim. Mas quando o senhor voltou para Avaré, Não, aí já nós estávamos adultos, né? Já, sim. Né? E daí ela já frequentava a igreja desde 2001, né? Eu voltei em 2007, mas tecnicamente a gente casou, né? E através dela, né? Que eu conhecia Jesus, né? Na verdade, que história, hein? As pessoas nos apresentam, mas é ele que se revela, né? E é tremendo, porque isso é o melhor, né? Que bom, que fantástico. Isso é o melhor, Doutor, ouvindo isso de um médico, isso nos traz mansidão, isso nos traz alegria. Sabe por quê? Porque geralmente a gente tem a visão de que o médico ele só crê na ciência. Não, eu creio só na palavra. Só que quando as coisas não acontecem do jeito que eu gostaria,
Aí Deus me deu o conhecimento, não é? Que bacana. Porque, como eu te falei, né? Às vezes as pessoas assustam ao invés de ficarem contentes, né? Sim. Então a gente tem que saber discernir o ambiente, né? O local, né? Ele é um Deus de tempos em tempos, de estação em estação. Você tem que saber como você agir, no tempo que você deve agir, como você deve abordar as pessoas. Mas eu sempre semeio. Muito bom. Muito bom, doutor. Fantástico. Você acaba de assistir ao Outcast, com o apoio da Piranargues, a adega completa aqui de Avaré, que tem tudo para sua festa, churrasco, gelo, carvão, carne, bebidas extremamente geladas e muito mais. @Piranargues. E também tivemos o apoio do cantor Luiz Paulo, que está super estourado em todo o interior paulista. Acesse @Luiz Paulo Cantor. Doutor, foi um super prazer bater esse papo com o senhor. Obrigado por vir aqui no Outcast. Eu agradeço mesmo, viu? Eu desejo que vocês verdadeiramente consigam trazer aqui assuntos que possam agregar valor e melhorar a vida das pessoas. Muito obrigado. Deus abençoe. Amém. Deus abençoe também. Outcast.